seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é dia 24 de outubro de 2023 e o mercado segue aí praticamente monitorando essa reta final do mês de outubro para o boi gordo. Será que vai, não vai? Patina na B3, sobe um pouquinho no mercado físico, depois recuou nessa segunda quinzena. O que vem pela frente? O que o mercado pode esperar desse mês de novembro, reta final do ano para o boi gordo? Nós vamos saber detalhes a respeito do que está acontecendo, saber se eventualmente pode ter uma recuperação nos valores, é lógico, talvez muito aquém daquilo que foi registrado no mesmo período do ano passado, mas para falar com mais detalhes, com mais propriedade a respeito desse mercado, de quem acompanha diariamente todas essas informações em contato com pecuaristas, com o mercado do Brasil afora, nós vamos até Cuiabá, né, conversar com o Iago Travagini da Agrifato. Eu não exagerei não, né, Iago? Antes de mais nada, boa tarde para você. Cuiabrasa? Boa tarde, Sérgio. Exatamente, né? A gente está aqui no calor de 38. Hoje está até leve. Essa semana a gente chegou a bater 42 por aqui, mas hoje está mais tranquilo. Começou a chover aqui de novo. Mas bem, exato, né, Sérgio? O que a gente tem acompanhado no mercado do boi gordo aí, para dar um panorama geral nesse começo de programa, é basicamente o mercado que está andando relativamente aí de lado, faz pelo menos 15, 20 dias, né? O preço, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, flerta com os 240 há pelo menos esses 15, 20 dias, né? Desde o final ali do mês de setembro, a bolsa bateu esse patamar de 240, flertou com 245, chegou a testar 248 e volta para 240, 238. Então a gente está basicamente no movimento da bolsa lateralizado há pelo menos uns 15, 20 dias. No mercado físico, encostou nesses 240 e começou a perder força a partir do momento que a gente começou a ver a escala andar. Então, o contexto geral, o panorama geral que a gente enxerga hoje é um panorama em que o preço bateu num relativo teto aí e está tendo dificuldade para superar esses 240 em São Paulo. Então, os preços avançaram, saíram daquele patamar de 200 para 240 e agora está testando, né? Aí você vai tentando medir. Quando você olha para o frigorífico, ele está querendo comprar um pouco mais barato, ele tem escalas um pouco mais alongadas nesse momento, mas no contexto geral a gente está vendo um mercado que está lateralizado e testando muito, tanto para cima quanto para baixo nesse momento. O mais interessante é que quando você fala assim, olha, saiu do patamar dos 200 até abaixo desse valor por arroba em algumas regiões, né? Passou a 240, R$ 40 de diferença, mas muito aquém daqueles que foram registrados, né, os valores no mesmo período do ano passado, acima dos R$ 300, né? Não se pode falar de uma recuperação, mas pelo menos uma indicação de que aqueles preços no fundo do poço diminuíram um pouquinho o prejuízo em algumas áreas, principalmente para aquele que comprou bezerro caro, né, Iago? Exatamente, eu acho que o pecuarista sente agora, isso é de maneira geral, tanto nos comentários que a gente colhe, os relatos que a gente tem colhido, ainda é de uma pecuária, de um pecuarista que está entregando muitos animais, né, para abate, já sabendo que tomou prejuízo nesses animais. Primeiro, porque ele veio com o animal lá de trás, relativamente mais caro, né? Se ele comprou um bezerro há um ano e meio atrás, tem muita gente entregando o bezerro de maio 22 agora, nesse momento, para abate, ou então se ele comprou um boi magro há 6 meses atrás, um garrote há 8, 10 meses atrás, em geral, esse cara está sofrendo com prejuízo, principalmente se ele não travou os seus animais, né, no momento da compra, se ele não fez uma trava via bolsa, via termo com frigorífico, enfim, se ele não utilizou nenhum mecanismo de hedge, na sua grande maioria, ele está passando por um momento em que ele está tendo prejuízo. E a atividade, nesse momento, está sofrendo bastante, né? Até mesmo quando você olha para a bolsa e vê preços negociados para maio 24, se ainda tem uma dificuldade aí para ter rentabilidade positiva na pecuária com os preços negociados no mercado futuro atualmente. É óbvio que essa recuperação de 200 para 240 é super importante, né? A gente basicamente avançar quase 20% é um alívio, mas não representa uma total recuperação de margens ou então de patamares que foram atingidos a menos de... Não precisa nem voltar um ano atrás. Em fevereiro desse ano, a média de preço era de R$ 300. Então, quando você leva tudo isso em consideração, o momento ainda continua muito difícil e a gente olhando para o médio prazo, né, 24, ano de 2024, a gente não tem uma visão tão boa assim de recuperação plena de preços, né? A gente até pode ver uma leve alta, mas a 24 ainda tende a ser um ano que a gente vai colher resultados de uma oferta elevada de fêmeas, principalmente. Agora, muita gente se pergunta, né? O produtor bem sabe, tem acompanhado essas informações, ele sente
né, no bolso, essa diferença e a margem reduzida, às vezes o próprio prejuízo, que pode ser maior se mantiver esses animais ainda antes de entregar, esperando que ocorra uma reação de preços. Não dá, né? Não funciona dessa forma. A gente bem sabe que isso não é bem assim. Não se estoca, né? Boi gordo no pasto, muito menos no confinamento. Mas qual foi a lógica, né, para tirar de lição desse ano de 2023? Foi excesso de abate, foram fêmeas a mais para o gancho, novilhas, o boi gordo realmente desvalorizou por quê na avaliação de vocês? E lógico, isso tem sido, lógico, um consenso também no mercado, né? Consumo menor de carne, exportações menores, onde é que ficou esse imbróglio todo, na tua opinião, Iago? Eu acho que para explicar o que acontece no ano de 2023, Sérgio, a gente tem que voltar cerca de 2 anos no tempo, né? A gente tem que voltar para o que aconteceu em 2021, quando a gente teve basicamente o menor volume de fêmeas abatidas no Brasil dos últimos 15 anos. Então, desde 2006 a gente não abatia o volume de fêmeas que a gente abateu em 2021, né? Tão poucas fêmeas. Naquele momento você tinha um estímulo à retenção de fêmeas muito grande, porque o preço do bezerro batia recorde histórico, a margem da cria estava entregando um valor muito bom, e você tinha esse conjunto, né, de uma oferta reduzida em conjunto com a China também, ali no pós-guerra, no período da Covid, comprando muita carne bovina, então o contexto em si era muito positivo, e naquele momento a pecuária, né, acabou entrando em voga como uma atividade muito boa, todo mundo, a gente viu músicas sobre o tema, né, sobre a pecuária, então era todo um contexto que explicava o que acontecia na pecuária naquele momento, né, e aí que justifica a chegada desse ano de 2023. Para você ter uma ideia, nos nossos números aqui, a gente está falando de um abate de animais que cresceu de 2021 para 2023, cerca de no abate não, produção de carne bovina cresceu 1,2 milhão de toneladas. Então a gente tá tendo que alocar 1,2 milhão de toneladas a mais do que tinha lá em 2021, justamente por conta desse descarte de fêmeas muito elevado. E por que a gente está descartando fêmeas? Porque o preço do bezerro caiu, a margem da cria reduziu bastante, e esse cara começou a descartar a fêmea, né? Esse criador começou a descartar a fêmea. Então, o contexto geral, ele é muito explicado pelo abate de fêmeas que avançou muito. Se você pegar o percentual de fêmeas abatidas em 21, que deu 34%, e comparar com o que a gente tem hoje, que é de 41%, você consegue entender um pouco dessa lógica de abate de fêmeas acelerado e por que a gente está vendo uma produção tão grande, né? Por que o preço caiu tanto? E em grande parte pelo excesso produtivo, em que a gente abate basicamente 5 milhões de animais a mais em 2023, quando comparado a 21. Então, é basicamente esse contexto aí que explica o que acontece no preço desse ano. Como lição, eu acho que para o pecuarista de maneira geral, além de olhar para o RED como um mecanismo necessário para que ele permaneça na atividade e diminua o risco da operação dele, ser muito atento aos momentos em que ele está inserido dentro da pecuária. Momentos em otimismo generalizado são momentos de atenção. É o momento de você parar e pensar se realmente faz sentido pagar 3.500, 4.000 reais no bezerro, que era o que aconteceu lá em 2021 início de 2022. E momentos de pessimismo generalizado, às vezes são momentos de oportunidades. Então, acho que fica essas duas grandes lições assim, para o pecuarista de maneira geral, olhando na atividade de uma maneira plurianual. É aquela velha máxima, né? Não usando o clichê, muito menos ironizando essa situação, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? É uma máxima que, inclusive, se aplica em todas as situações do próprio mercado. E quando tem essa subida, esse otimismo, às vezes é melhor ficar atento para poder evitar transtornos lá na frente. 3 mil reais, em média, o bezerro lá 2021. Agora, a reposição relativamente barata, 2.049, se não estiver enganado aqui pelo indicador CPE Exalc, a média do Mato Grosso do Sul. Uma diferença muito grande, R$ 1.000, e abre oportunidade aí ou não ainda, tem muita gente reticente em pegar esse bezerro, que está relativamente barato, mas sem saber quanto é que vai valer a arroba lá na frente, né, Iago? Isso, exatamente, Sérgio. Eu acho que um grande ponto hoje é que, apesar do processo atual ser de muito pessimismo e tá muita gente abatendo e descartando fêmeas, o que vai gerar um problema invariavelmente em 2025/26, pela falta dessas fêmeas produzindo bezerros agora, o que a gente consegue perceber é que o pecuarista está com muito receio de investir na atividade nesse momento.
por conta justamente desse contexto de preços muito baixos, de desânimo com a atividade, de margens negativas, tudo isso leva para esse contexto. Então, a gente sabe que o que está acontecendo agora vai cobrar o seu preço daqui 2, 3 anos. A atividade é plurianual e se eu corto pela raiz, digamos assim, o principal ativo reprodutor, o principal ativo que gera mais produção, que no caso são as fêmeas, eu basicamente estou gerando um problema de oferta para daqui 2, 3 anos. Então, analisando a pecuária brasileira como oportunidade e olhando para o que o pecuarista tem feito agora, ele tem descartado fêmeas pelo contexto que ele está vivendo, que ele precisa pagar contas, né? Então, se o bezerro cai de 3.100, 3.200, que era em 2021, para R$2.000, a conta dele não diminuiu, mas a receita dele diminuiu. Então, ele precisa achar formas de gerar caixa, e isso está sendo através de fêmeas. A grande problemática é que isso gera um problema lá para frente, né? Então, esse é o contexto atual. E provavelmente a gente ainda vai ver isso acontecer durante o ano de 2024 aí, porque historicamente a gente sempre tem 2 anos aí de grande descarte de fêmeas, e olhando para esse 2024, pelos números que a gente tem em 2023, faz sentido que seja mais um ano de relativo descarte elevado de fêmeas, digamos assim. Quer dizer que descarte de fêmeas em 2024 ainda, né, daqui a pouco está batendo as portas aí, 2024, tem uma estação de monta, provavelmente reduz bastante o número de vacas cheias aí, lógico, né, vacas vazias vão para o gancho, independentemente ou não. 2024, ano, impressão ainda na avaliação de vocês sobre a arroba, será que a gente pode ter uma recuperação ou recomposição, não seria nem valorização dessa arroba no preço que está hoje, mas uma recomposição, mesmo que gradual, daqueles preços até bater próximo daquilo que foi registrado no ano passado ou não? Eu, particularmente, acho difícil que a gente veja isso no próximo ano. Acho que pode ser que aconteça principalmente mais para o final do ano, né? Mas olhando até meados de julho, agosto, acho que pode acontecer uma recuperação de preços. Sim, eu não descarto a possibilidade. Principalmente se a gente tiver qualquer problema, como já vem sendo aventado na pecuária norte-americana, sobre a redução produtiva que está acontecendo por lá. Mas, levando em consideração apenas a pecuária brasileira e o histórico do ciclo pecuário, o ano de 2024 continua bem ofertado. Não quer dizer que a gente vai derreter o preço como a gente viu durante esse ano, mas quer dizer que, basicamente, a gente vai ter muita oferta e essa oferta vai continuar brecando uma valorização acima da inflação do boi gordo, sabe? Então, levando isso em consideração, a gente enxerga que o ano de 24 é um ano muito mais de estabilidade de preço, sabe? E essa estabilidade abaixo do que o preço que o pecuarista considera vantajoso, sabe? Então, é um ano ainda de margens corroídas, de margens pequenas, e de quem permanecer na atividade vai colher os louros, provavelmente, né? Se ele fica em 2024, ele colhe esses louros da valorização do boi gordo apenas em 25, 26. Pelo menos é a nossa visão e o que os números sustentam aqui pra gente. 24 ainda é um ano de descarte de fêmeas. O mais interessante é que você tocou num ponto de que a gente, inclusive, ia falar durante esse bate-papo contigo. Nós estamos conversando com o Iago Travagini, da Grifato, direto de Cuiabá, conosco aqui, fazendo um raio-x do que está acontecendo na atividade, fazendo projeções, não adivinhação, mas sim com base nos cálculos, números, demanda do próprio mercado para 2024, antecipando esses números por aqui também. Quando você falou do que está acontecendo nos Estados Unidos, é interessante porque até então nós tínhamos a Austrália com os preços mais altos para arroba ao redor do mundo, $100 por arroba, aumentou a produção por lá, aumentou a produção em outras regiões, Brasil, enfim, também aumentou a disponibilidade de animais, enquanto que os Estados Unidos diminuíram esse número de animais. Hoje a arroba dos Estados Unidos talvez é a mais valorizada, em torno de 95, $96 por arroba, enquanto que a Austrália, ao contrário, está na outra ponta, é o preço da arroba mais barato, ou mais barata do mundo, ou seja, os dois extremos, Isso mostra exatamente essa relação de equilíbrio, entre oferta, demanda e investimentos, preços, remuneração produtor, Exatamente, Sérgio. Acho que só para salientar o problema norte-americano e o problema australiano, tá? Acho que a gente tem um ponto aí. Os Estados Unidos já vem num processo
que ele veio descartando fêmeas e agora começa a virar o ciclo. Tanto é que a produção em 23 já foi cerca de 600 mil toneladas a menos do que em 2022 lá nos Estados Unidos, e é uma das motivações do preço dos Estados Unidos ter subido tanto durante esse ano. E a projeção para 2024 já dá sinais de que a produção lá vai ser em torno de 900 a 800 mil toneladas a menos do que em 23. Ou seja, os Estados Unidos vai produzir ainda menos no próximo ano. Isso provavelmente vai trazer mais um problema para o mercado global. Lembrando que os Estados Unidos é o maior produtor do mundo e o terceiro, quarto maior exportador, certo? Então, isso é um ponto positivo para a pecuária brasileira. O maior produtor do mundo produzindo menos carne do que esse ano, e esse ano já veio menos carne do que no ano passado. E um grande ponto, tá? Na nossa visão, isso daqui já é saindo um pouquinho dos números do SDA, a problemática norte-americana ainda se estende para 2025 no quesito produção, tá? A gente ainda acha que eles vão começar a reter fêmeas no próximo ano e vão continuar nesse processo em 25. Ponto. A pecuária australiana, ela passou por um problema gigantesco durante 19 e 20. O nível de seca foi tão grande lá que o rebanho se reduziu em 20% em 2 anos. Então, ele sai de 18 para 2020 com o rebanho de 28 milhões de cabeça para 24 milhões de cabeça. Então, você tem uma redução muito grande no rebanho de animais. Isso cobrou um preço de valorização extrema lá para o boi gordo australiano. Desde 2020 veio num processo de recuperação de rebanho, e durante esse ano, né, a gente começou a ver a desvalorização do ativo, justamente porque ele estava muito valorizado e veio se valorizando. Só que o que acontece especificamente nos últimos 2, 3 meses? Os pecuaristas australianos estão descartando os seus animais com medo da composição de El Niño, que afeta muito secas e incêndios na Austrália, com o DIP, que é um fenômeno do Oceano Índico, que também está num espectro que indica queimadas, que indica um calor extremo. Então, o pecuarista australiano está descartando animais antecipadamente, e os relatos são justamente isso, que eles estão com medo do que venha a acontecer durante o verão australiano. Então, eles estão descartando animais antecipadamente, e isso provocou essa queda muito grande, sabe? Essa queda além do padrão, além do normal, a ponto do boi gordo australiano estar mais barato que o boi gordo brasileiro. Então, é um fato que é único, que a gente nunca tinha visto ocorrer, pelo menos no ano passado recente, do boi brasileiro estar mais caro que o australiano, mas que uma hora ou outra vai cobrar o preço. Na nossa visão aqui, inclusive, pelo menos uma visão pessoal minha, é que a gente deve ver, sim, um ano de 2025, 2026, com esse problema que está acontecendo na Austrália agora, um mundo produzindo menos carne bovina, e isso é um ponto de atenção. Assim, a gente já tem basicamente formando aqui números e uma teoria de que 25, 26 vão ser anos difíceis para a produção de carne bovina global. Agora, é uma oportunidade ou é um problema no aspecto para o pecuarista aqui do Brasil? Para o Qual que pecuarista, eu acho é uma a tua grande lógica? oportunidade, Sérgio. Oportunidades, né? Sim, olhando para o pecuarista, eu acho uma grande oportunidade. Assim, quem conseguir permanecer na atividade, obviamente, né? Eu sei dos limites de cada um vai saber até onde consegue ir, mas quem conseguir permanecer na atividade, mantendo a pecuária aí, obviamente, cuidando dos seus custos, melhorando a produtividade, quem conseguir atingir o nível de chegar na pecuária lá em 25, 26, eu particularmente acho que vai colher bons resultados, sim. Bom, só pegando esse gancho que você falou sobre o DIP, sobre a questão do clima na Austrália, a gente está vivendo o El Niño aqui no Brasil, América do Sul, enfim, o fenômeno El Niño se abatendo sobretudo nos extremos, tanto do sul quanto na região centro-norte do país, enfim, causando seca, excesso de chuva e, lógico, tudo isso coloca também um custo a mais nas costas da pecuária, do produtor, né? Aumentam os custos de produção também com essa situação, né? Seca, o proteinado, aumento de alimentação ali nos coxos, e no sul, excesso, desconforto, às vezes até o próprio manejo desses animais dá problema, né? O El Niño também está causando problemas, né, aqui no Brasil para a pecuária, né? Sim, sim, a gente tem recebido relatos de problemas com. As chuvas já eram para ter voltado do maior volume agora durante o mês de outubro. A gente está vendo, a gente sente muito isso dentro da agricultura. Eu acho que um relato que a gente tem que parar para começar a analisar de maneira mais profunda agora é sobre o milho, né? A gente está entrando no intervalo aí de plantio de soja que começa a comprometer o milho segunda safra. Mato Grosso está enfrentando isso agora, então acho que é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho, pois isso pode sim impactar o volume de animais semi-confinados, confinados. O milho foi uma grande alternativa para o pecuarista esse ano, né? A gente voltou a ouvir falar muito da dieta do grão inteiro, até pela relação de troca que chegou em alguns estados a bater 1:6, mas eu acho que começa a entrar agora em questão o milho da segunda safra do ano que vem.
porque basicamente o produtor, o agricultor que plantou milho esse ano, né, de 2023, já tomou já tomou um atraso muito grande, né, sofreu bastante aí com a queda de preço muito grande, se ele não comercializou antecipadamente, e eu acho que o milho do ano que vem vai entregar esse desafio muito grande de janela, de El Niño, de clima, e aí a gente volta para aquele ano lá de 2015, que a gente teve problemas de seca aqui no Brasil por conta do El Niño, de quebra de produção, enfim. Acho que o grande receio nesse momento é com a segunda safra de milho brasileiro. Acho que é um ponto que pode nos levantar aí a orelha para ficar de olho do ponto de vista de nutrição e custo de produção para o pecuarista. E fora outras questões voltadas a aumento dos preços do óleo diesel, combustíveis e fertilizantes, enfim, né, um punhado aí de ingredientes nesse caldeirão dos custos de produção, né, não só na pecuária, enfim, pecuária de corte, né, a bovinocultura, né, aves, suínos, enfim, né, o produtor deve ficar atento nesse sentido. Agora, Iago, para caminhar, lógico, agradecer a tua disponibilidade de falar conosco, né, todo mundo reclama, né, por um lado, da concentração na indústria, né? A indústria está fazendo o papel dela, está aproveitando a oportunidade, ou ela também tem uma pressão em tentar não buscar esse equilíbrio, né, que garanta uns preços mais adequados aos produtores? Ou ela está fazendo o jogo realmente daquela de que quanto mais difícil a situação do pecuarista, melhor para um determinado setor? A concentração nessas duas grandes, isso também dificulta um pouquinho a vida do pecuarista que quer ter preços melhores que possam fechar a conta na hora de entrega ao frigorífico? Com certeza, Sérgio. Acho que assim, olhando para as indústrias, hoje a gente parte de um princípio do pecuarista que existe um oligopsônio, né? Em que a gente vê 2, 3 grandes empresas meio que coordenando pelo menos metade do mercado, né? Então você tem essa percepção de que sim, isso impacta. O ideal seria que a gente tivesse uma estrutura de frigoríficos que fossem, obviamente, separados e a gente não tivesse uma concentração em grandes players. Então, isso provavelmente traria um impacto positivo para a precificação do boi gordo. Mas tem um grande ponto. A partir do momento que a gente começa a ter uma dificuldade de originação, né, que a gente sentiu isso agora durante o mês de outubro, a gente sentiu durante os anos de 2020 e 2021, quando você tem uma quebra produtiva, e aí quando a gente olha para a pecuária, isso normalmente é fruto do ciclo pecuário, a indústria não consegue controlar tanto assim. Então, é uma faca que, obviamente, se fosse um mercado menos concentrado, traria resultados positivos, sim, melhores, mas ao mesmo tempo é uma faca que você não tem uma assertividade em controlar tanto o preço quanto você gostaria. Então basta olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Então a gente sabe que tem um grande player que toca boa parte da pecuária norte-americana na compra e mesmo assim eles não conseguem controlar o preço e veem suas margens muito apertadas. Obviamente o momento na pecuária brasileira dificulta para o pecuarista. Então, a indústria está vivendo um bom momento hoje, ela consegue margens bem melhores do que ela conseguia em 2021, e a tendência é que ela explore ao máximo essa margem, porque, obviamente, a gente vai ter um momento que essa conta vai virar. Então, acho que é uma faca de dois gumes. Ele, obviamente, poderia ser muito melhor, mas esse controle é um controle relativo, ele não é completo, justamente porque a gente já teve padrões no passado que, apesar da tentativa de controle, não foi possível, digamos assim, né? Agora, Iago, diante dessa situação toda, o pecuarista sabe, os preços estão lá no fundo do bolso, se recuperando um pouquinho, né? Longe, aquém, lógico, mais uma vez, daquilo que foi registrado no mesmo período do ano passado, período de entre-safra. Agora, os pecuaristas, vocês têm contato com os pecuaristas Brasil afora. Eles estão procurando alternativas, por exemplo, na formação de uma marca própria, explorar o premium, cortes diferenciados, na tentativa de minimizar esses prejuízos na entrega do animal inteiro, seja para a indústria, né, para a média indústria frigorífica. Eles estão tentando recompor ou tentando alternativas para evitar um prejuízo maior e até mesmo garantir, eventualmente, uma saída, né, pela porta da frente desse mercado, não? Sim, pelo que a gente observa, né, a gente pega, as conversas que a gente tem, sim. É um fato que a busca por abrir o seu próprio frigorífico acaba sendo recorrente e a gente ouve muitos comentários, mas, assim, pelo que a gente pega e percebe, Sérgio, assim, acaba esbarrando muito na dificuldade, né? É um operacional muito difícil, você tem que controlar várias frentes de trabalho, então, assim, ainda é um processo muito embrionário, sendo bem sincero, assim, o que a gente vê que é um processo que ainda ele precisa evoluir muito para a gente começar a falar de uma indústria dos pecuaristas.
Até existem cooperativas, a gente fala muito sobre isso, mas ainda hoje é um projeto muito embrionário. Então, pelo menos para esse ano e talvez até para 2024, não vejo alternativas, digamos assim, grandes alternativas surgindo no horizonte para que o pecuarista termine o seu animal. Acho que é até bom salientar isso. Assim, é um processo que normalmente é dificultoso, já houve tentativas no passado, né? E a gente viu que algumas deram certo, outras nem tanto, mas é um ponto aí que eu acho que é continuamente explorado e vale muito debate sobre se vale a pena ou não o pecuarista entrar na parte da finalização, de vendas, né, de vender, de distribuição, de abater, de rendimento, tudo isso eu acho que é válido para essa discussão, engrandece a discussão, sim. Bom, e aquela discussão, né, pelo menos a expectativa de alguns grupos de pecuaristas formados, Brasil afora, outros que têm uma representatividade muito grande, estão crescendo, inclusive, nesse sentido, de que façam-se uma campanha antes para não entregar por menos de R$ 250 por arroba. Só que esse preço ainda não chegou lá, está batendo uns 240 em algumas regiões, mas está tendo entrega, né? Vamos ver aí preços ultrapassando esses 250 ainda esse ano, chegando um pouquinho a mais, porque festas de final de ano geralmente tem um consumo e uma demanda maior. Exatamente, Eu sei que exatamente. é uma pergunta difícil, né? Mas acima desses valores aí podem animar um pouquinho, psicologicamente falando, essa cifra, né, essa marca de R$ 250, isso pode ser superado, pode ser atingido? Sim, sim, Sérgio, acho que é bem possível, na real, que a gente, olhando para esse contexto, que a gente veja a arroba se valorizando no mês de novembro, porque na última quinzena ali é o preparativo para as festas de finais de ano. E como você trouxe muito bem salientado, as festas de finais de ano, ela não só é composta por festa e pela predisposição a gastar mais, ela é composto também pelo 13º. Então, é basicamente o volume de dois valores financeiros chegando na economia que normalmente são gastos para consumo. A gente pega aqui o indicador de volume de vendas no varejo. O volume de vendas no varejo para o consumidor final, né, ele cresce em torno de 24% no comparativo entre novembro e dezembro. Dezembro é o mês que vende muito nos hiper e supermercados. Então, isso provavelmente pode sim refletir sobre a carne bovina. Agora, a grande discussão é se a gente está com um volume de oferta a ponto de imprimir uma relativa estabilidade, mesmo com esse aumento de consumo. As indústrias vão se preparar para esse final de ano. Elas precisam originar mais carne porque sabe-se que vende mais em dezembro. Isso acontece normalmente em novembro. Se o preço vai subir ou não, vai depender muito desse volume de animais ofertados. Mas é fato que a demanda joga a favor do pecuarista nesse momento para que ele tenha que o frigorífico venha atrás de mais originação para, obviamente, deixar o varejo bem abastecido nesse momento. Então, olhando para novembro e dezembro, e principalmente esse mês de novembro, o tempo joga a favor do pecuarista para isso, a demanda joga a favor do pecuarista para que a gente tenha uma melhora de preço. Se isso vai se consolidar ou não é outra história, né? Mas na nossa visão e olhando para os números históricos, faz sentido que sim, em novembro a gente flerte com preços maiores. Agora a gente vai ter que avaliar os próximos dias e semanas aí. Nesse momento específico, né, dia 24 de outubro, a gente até trouxe o gráfico aí de escala de abate, a gente consegue enxergar, obviamente, o que aconteceu nesses últimos 45 dias. Lá em agosto a gente teve um pico de escala de abate, né? Gleidson, coloca para a gente, inclusive, essa escala, essa tabela, para que a gente possa comentar. Aí sim, está no ar, Isso. o Iago. Isso. E aí, Sérgio, a gente consegue observar que lá para o final de agosto, né, a gente teve uma escala muito alongada, que foi justamente aqueles preços de R$ 200. O que a gente viu depois disso foi um grande desestímulo à engorda de animais, né? Então a escala começou a reduzir de maneira intensa, até ali em meados de setembro, né? Final de setembro, bater a escala mínima de 5 dias na média nacional, e a partir daquilo ali, na verdade, desde então, o preço já tinha começado um processo de alta. Então, desde o final início de outubro, né, a gente começou a parar nesse movimento de alta, as escalas voltaram a alongar, então o frigorífico começou a ter mais facilidade de compra, e por isso que ele voltou a pagar, ele não voltou a pagar mais ainda, sabe? Então ele conseguiu comprar 240 e com isso ele manteve. A partir de agora é uma grande questão, será que a gente tem oferta de animais o suficiente para que o preço não ande, mesmo com essas vendas históricas maiores, durante o mês de novembro, a segunda quinzena de novembro, no preparativo para o ano novo, para as festas de final de ano, para o 13º. Então, acho que é tudo isso que a gente vai levar em consideração, mas o caminho dos últimos 45 dias foi isso. A gente teve uma oferta muito grande, o preço lá nas mínimas históricas. Depois disso,
um estímulo a preço por conta da oferta começou a secar, e aí começou a bater 240, voltou até essa oferta. Eu particularmente acho que a demanda começa a jogar a favor do pecuarista agora no mês de novembro. Agora, a entrega que ele vai fazer vai depender muito da necessidade de venda dele. Eu acho que sim, o preço pode melhorar, mas ele tem um limitante, obviamente. Só para poder finalizar, essa questão do aumento das escalas, né, dos dias de escala média, 9 dias, né, de 5, quando aumentou o preço, agora os preços aumentou e as escalas, lógico, foram compostas aí por fêmeas, novilhas ou boi gordo. E entrada de confinamento vai interferir também nessas escalas de abate e preço? Exatamente, eu acho que sim, sendo bem sincero, sim. O confinamento teve um grande estímulo durante o mês de agosto, então se você volta 3 meses, se você está em novembro e volta 3 meses atrás, né, 100 dias, que é o período de confinamento, você volta para o mês de agosto, e o mês de agosto a gente tinha preço mínimo, né, a gente tinha um preço muito ruim para o boi gordo. Então eu tenho uma grande dúvida se é o confinamento que vai trazer um excesso de oferta no mês de novembro. Porque o confinamento de novembro é um animal de 100 dias atrás, e a gente não tinha um grande estímulo para confinar naquele momento. E aí talvez venha um animal do semi-confinamento, do grão inteiro, que vai ser entregue agora em novembro, talvez um animal de pasto que já esteja no processo final ali, né, que ele só encerra durante o último mês no pasto. Enfim, olhando para esses números, eu particularmente vejo um mercado relativamente firme em novembro. Mas nesse momento específico, né, dia 24 de outubro, mais uma vez ressaltando, é um mercado que está cambaleando ainda, tá? É um mercado que a gente ainda vai ter que ficar de olho, porque ele está com escalas relativamente alongadas, o pecuarista entregou nos 235, nos 240, e agora o frigorífico meio que tem a faca na mão para tentar, obviamente, baixar preço. Nessa semana específica, inclusive, eles têm tentado isso, têm tentado baixar o preço. Testando preços menores, né? Exatamente isso. Nesse sentido. Iago, foi um prazer falar contigo, muito obrigado pela disponibilidade, falar conosco nessa tarde, um papo longo aqui, mas sem dúvida esclarecedor. Um abraço a toda a equipe, a Lígia, né, e o pessoal da Agrifato, você aí em Cuiabá, né, Cuiabrasa, né, que está batendo os 38 graus aqui, 32 em São Paulo, né, não dá para poder reclamar também, esquentou bastante por aqui, mas muito obrigado, mais uma vez, até uma próxima, disponha da gente por aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Sérgio, e até a próxima. Até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado. E esta íntegra desta entrevista, esse bate-papo com o Iago Travagini da Agrifato, vai ficar à sua disposição. Em breve você pode acompanhar detalhes, resgatar todas as informações que foram passadas nesta tarde aqui conosco com o Iago Travagini da Agrifato. Até logo mais.